Tome sua assento agora. Meu Deus, hoje é forte. Agora. Nós estamos diante de um texto, irmãos, onde o nosso Senhor Jesus ele vai falar especialmente com Pedro. Pedro é avisado do que ia acontecer. Jesus aqui ele fala que eles iam se escandalizar, porque Jesus ia ser entregue à mão dos pecadores, ia morrer, ia ressuscitar. Mas Pedro, aqui, ele vai questionar Jesus. E ele vai dizer para Jesus que ainda que fosse necessário morrer com ele, mas ele não ia abandonar Jesus. Nós estamos vivendo uma época que a gente está observando que cada ano que entra, as coisas estão arrochando mais para a igreja, está dificultando mais para os crentes. E nesse período, querido, muitas pessoas estão abandonando Jesus. Pessoas que levantaram a mão e juraram fidelidade a Deus. Disseram enquanto tiveres fôlego de vida e estar na presença de Deus. E às vezes por algum motivo ou outro saíram da arca e foram viver a sua vida do jeito que queria. Este discípulo Pedro, irmão, ele teve algumas experiências. Em Lucas 5, ele contempla uma pesca maravilhosa, depois de acreditar numa palavra lançada por Jesus. E a Bíblia vai dizer então que Jesus agora faz um convite para ele desfazer a empresa que ele tinha e seguir a ele, porque agora ele ia pescar homens. E ele deixou tudo para seguir a Cristo. Primeira coisa, querido, quando a gente tem um chamado, a gente não tem que olhar para trás, porque vai ficar, o que vamos perder, porque tudo que perdemos em prol do reino, na verdade ganhamos. E Pedro não se importou com barco, com mulher, deixou a sua esposa, deixou até a sogra, que o Jesus tanto ama, deixou tudo, e ele foi seguir Jesus. Neste período, irmão, Pedro ele andou sobre as águas, segundo uma palavra que ele disse: se a tu mesmo manda eu ir, Jesus, então venha. Mas o vento forte fez com que ele afundasse, e Jesus estende a mão e socorre. Pedro, nesse período, querido, ele confessa pelo Espírito que Cristo era o Filho de Deus. Ele vê muitas maravilhas. Só que agora também Pedro, ele andava com Jesus, mas também ao mesmo tempo que ele andava com Jesus, ele dava lugar para o inimigo soprar no seu ouvido. Porque quando Jesus falava que ele ia morrer, ia padecer, ele disse: tenha dó de tu mesmo, não vai. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Porque Jesus entendeu que não era Pedro, era o inimigo soprando no ouvido de Pedro. E Pedro no lugar. O que é isso, pastor? Eu posso até estar dentro de uma igreja, eu posso congregar, eu posso pregar, eu posso cantar, mas na primeira brecha que eu der, querido, ele pode me usar também. Tem gente que fala que quem tem o Espírito Santo, o inimigo não usa. Dá uma brecha para ver que não usa, porque o que ele precisa é de legalidade. E Pedro deu legalidade e ele usou. Mas também agora, nesse capítulo, Pedro faz um juramento. E sabe o que eu acho interessante? É que todos disseram a mesma coisa. Foi falado, houve concordância com a fala de Pedro. Todos disseram: Senhor, vamos morrer se for necessário contigo. Eu sempre digo que jurar amor a alguém, Soraya, é fácil. Qual é a dificuldade, pastor Jorge, do senhor olhar para sua esposa e dizer: eu te amo? Qual é a dificuldade do senhor olhar para sua esposa e dizer: eu vou ser fiel a você? Mas essas palavras têm que se tornar em ação na primeira oportunidade que tiver. Porque quando o inimigo lança o prato, você tem que lembrar que você jurou fidelidade a alguém. Você tem que lembrar que você jurou amor a alguém que não ia deixar. Jesus, Deus, ele disse que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho. Ele não só disse que amou, ele amou e mostrou o amor dele dando o seu único filho. Agora Pedro ele jura
Ele promete fidelidade até morrer, irmãos. Só que na hora que os soldados veio com Judas para prender Jesus, veio até com uma atitude de valentia, como o pastor Marco falou aí, da família. Puxa a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus, querido, ele olha para Pedro, restaura a orelha daquele homem e diz: Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai agora, e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos para me livrar. Irmãos, se Jesus quisesse, ele só falava como Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma tudo, e acabou. Mas Jesus, ele entendeu o propósito como o Henrique entendeu. Ele entendeu que ele tinha que passar por aquilo. E é o que muita gente hoje tem dificuldade de entender, o propósito que Deus tem com cada um. Com uns vai ser rápido, com outros vai ser demorado, irmãos. Mas o importante é você saber passar. E nesse propósito tem gente que vai falar mal de você nessa caminhada. Tem gente que vai se levantar contra você. Tem gente que vai julgar você. Mas o importante é você permanecer firme naquilo que Deus te chamou. Porque, olha só, nós sabemos que Jesus tinha 12 discípulos, em especial, como diz Mateus 12, Mateus 10, que ele escolheu uma noite toda de oração. Michel, Jesus orou uma noite toda para escolher 12 discípulos. Só que desses 12 ele escolheu um ladrão, um traidor e um cabo que não leva desaforo para casa, que é Pedro. Presta atenção, irmãos, que nós vivemos uma época que às vezes o pastor ungir alguém e deixa alguém decepcionar. O pastor não tem visão. Não, irmão, orou, Deus confirmou, mas a pessoa que não valorizou aquilo que Deus deu a ela. Porque Jesus orou a noite toda para escolher um ladrão e um traidor. Orou uma noite toda para escolher um cara que não leva desaforo para casa. Porque se Pedro fosse no dia de hoje, ninguém investiria no ministério de Pedro, não, irmão. Tanto é que foi automático. Chegou o soldado, puxou a espada e pronto. Mas entenda uma coisa, no final da mensagem você vai entender que Jesus gosta de investir aonde ninguém acredita. Jesus acredita, querido, em pessoas que muitas pessoas rejeitam. Aí quando os soldados chegam para levar Jesus, agora olha Jesus olhando para o lado: cadê meus discípulos? Não ficaram um do lado dele. Todos fugiram amedrontados. Todos queriam salvar a sua vida. Pastor Jorge, cadê aquela palavra que disse que ia morrer com ele se fosse necessário? Mas o que eu acho bonito, quando eu vou para João 19, eu vejo ali algumas mulheres no pé da cruz e Jesus lá. Mas eu vejo um que honrou com essa palavra. João, ele estava lá até o último suspiro do mestre. O mestre olha para a mãe e diz: olha o teu filho. Olha para João e diz: olha a tua mãe. João, querido, ele concordou com a fala de Pedro. Pedro, ele não estava lá ao pé da cruz. Os demais discípulos não estavam lá. Mas aquele discípulo que é chamado discípulo do amor, aquele que repousava a sua cabeça no peito de Jesus, aquele discípulo, ele não abandonou Jesus. Ele ficou ali ao pé da cruz até o último suspiro. E hoje em dia, irmão, tem muita gente abandonando Jesus por vários motivos. Eu quero dar alguns aqui dentro da Bíblia. Em Lucas 24, 2 discípulos voltam para Emaú por causa de uma coisa: a ressurreição não tinha acontecido ainda. Mas Jesus, querido, enquanto eu e você desistimos dele, ele não desiste de nós. Ele vai lá no caminho de Emaú, atrás daqueles 2 desistentes. Por quê, querido? E eles falam: tu não sabe o que está acontecendo?
Jesus falou que ia morrer, ao terceiro dia ressuscitado, mas até agora não ressuscitou. Ou seja, se não ressuscitou até agora, não ressuscita mais. Então vamos voltar para nossos lugares, vamos fazer o que tinha que fazer, porque acabou esse negócio. Mas Jesus foi atrás e mostrou que não tinha acabado. Então tem muita gente no dia de hoje, querido, porque uma promessa não se cumpriu ainda, uma profecia não se cumpriu ainda, 10 anos se passou, o rico contou aí quantos anos de bicicleta, aí evoluiu, foi para a moto, depois para o carro que dava problema, e agora está com zero. Irmãos, a Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo. Quando Deus ele faz uma promessa para alguém, ele tem um tempo certo de cumprir. Só que você vai passar pelo propósito, pelo processo. Deus vai forjar o teu caráter. Deus vai forjar você. Para quê, pastor? Para que a bênção não vire maldição na sua vida. Porque tem muita gente, querido, que recebe a bênção e não sabe ser grato a Deus. Tem muita gente que recebe a bênção, mas não fica com o dono da bênção. Entenda uma coisa, melhor do que a bênção é o dono da bênção. Em João 6, muitos discípulos abandonaram Jesus também. Por quê, pastor? Porque naquela época, esse negócio de minha carne é comida, meu sangue é bebida, não caiu bem aos ouvidos dele, não. Porque eles acharam aquela palavra meio pesada. E hoje não é diferente, irmãos. Tem muita gente que vem para a igreja para que o pastor pregue aquilo que você está necessitando ouvir, que vai alegar o teu coração. Mas aquilo que muitas vezes vai alegar o teu coração não vai transformar a tua vida. Entenda a coisa. Pedro chega junto com os demais e diz: Senhor, estão te abandonando, não vou mais seguir o Senhor. Jesus, ele podia ter chegado, chegou, né, em Pedro. Tadinho, Pedro, não faz isso comigo não, não me abandona não, Pedro. Jesus olhou e falou: quer ir também? E Pedro sabiamente diz: mas para que iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia, Deus! Não adianta, você pode rodar onde você for, você pode passear por este mundo, você pode conhecer todo tipo de droga, de bebida, de mulher, de homem, de farra, mas só tem uma pessoa que te dá paz, que te dá alegria. Só tem uma pessoa que mesmo você está na prova, mas você consegue ter paz, ter alegria. É Jesus de Nazaré. A cantora Fabiana Anastácia, antes de morrer, ela contou um testemunho dizendo que certa vez ela foi de pé e voltou debaixo de chuva, não recebeu nem a passagem depois de ter cantado, e quando chegou na sua casa toda molhada, o diabo apareceu na frente dela e disse: até quando você vai ficar desse jeito? O teu pai morando no fundo da igreja, no barraco, você sendo humilhada. E o diabo falou para ela: eu vou compor para você, vou te dar as letras, vou te dar fama, nome, riqueza. O teu pai vai morar numa mansão só para você me adorar. E ela disse: tá bom, eu faço tudo isso, tu me der uma coisa. Ela falou: olha, eu fui de pé, voltei de pé, estou molhada, mas tu consegue me dar essa paz que eu estou sentindo? Entenda a coisa, querido, o melhor de servir a Jesus não é riqueza. Estuda, trabalha, você vai conquistar. O melhor de servir a Jesus não é ter fama, não é ter nome. O melhor servir a Jesus é você estar passando por momentos difíceis, lutas, travada, mas você está ali em paz, porque você confia. Você sabe, Fabrício, que na hora certa Ele vai dar um basta nisso. Entenda uma coisa, querido, o nosso Senhor, entenda uma coisa, em João 20, e depois que Ele ressuscitou, João 19 em diante, depois que Ele ressuscitou, Ele foi atrás de quem? De Pedro. Estava lá no mar, pescando.
Pedro, tu me ama? Amo. Tu me ama? Amo. Tu me ama? Tu sabe, Senhor. 3 vezes negou e 3 vezes ele perguntou. Então apacenta minhas ovelhas. Irmãos, se fosse hoje eu dizer Jesus é doido, dizendo para Pedro ser pastor, dizendo para Pedro apacentar o rebanho, Pedro desaforado, Pedro que é impossível, Pedro que age no calor da emoção, quem ia investir em uma pessoa assim, querido? Pedro abandonou Jesus, negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Tu é um dele? Não, sou não. Tu fala como ele? Não. Tu é um deles? Sou não. E o galo canta. E Pedro lembrou da palavra. Olha aí. Entenda uma coisa, querido. Este ano de 2025, eu só vim te trazer uma palavra. Não importa o que aconteça, permaneça na presença firme. Pastor, Jesus diz que o dia de amanhã pertence. Não se preocupe com o dia de amanhã. Fique firme hoje. Amanhã é outro dia, fique firme. Amanhã é outro dia, fique firme. E amanhã é outro dia, continue firme. Vai passar um mês, vai passar 2. Talvez, querido, porque as pessoas confundem. Eu sirvo a Deus, mas você não está imune não, irmãos. Quem serve a Deus fica doente também. Quem serve a Deus fica desempregado também. Quem serve a Deus passa prova também. Quem serve a Deus desce a sepultura também. Mas o importante é você permanecer firme. Estou enfermo, estou firme. Estou desempregado, estou firme. Está faltando alimento, estou firme. Não tenho nada em casa, estou firme. O carro está quebrado, o motor fundiu, mas estou firme. Não nego o meu Jesus por nada. Porque Jesus diz: aquele que o negar ele aqui diante dos homens, também ele o negará diante do Pai. E eu conheço um pouquinho de gente por aqui, de crente. E o que tem de crente abandonando Jesus por coisas mínimas que não é brincadeira. Talvez você fale assim: pastor, é o projetando. Tem que ser uma palavra profética de vitória. E para que vitória maior do que estar de pé na presença dele? Para que vitória maior do que o nome no livro da vida? Para que vitória maior do que estar cheio do Espírito? Mas sabe o que eu acho bonito na história desses discípulos? É que a profecia de Lucas 24, 49, de Joel 2, se cumpriu em Atos 2. E eles foram cheios. Cheio de quê? Poder, Espírito Santo. Recebeu ousadia, recebeu autoridade. Agora é diferente, irmãos. O Pedro frouxo, medroso, sem a presença de Deus, que abandonou Jesus, não honrou com a sua palavra, com o seu julgamento. Agora ele está cheio. E agora ele está no cinema ministrando. Ele é açoitado. E ele sai junto com os outros, sabe como? Sorrindo. Calma aí. Um frouxo que fugiu, abandonou Jesus, agora é açoitado. E estavam dizendo: para de pregar este Jesus, para de anunciar este Jesus. Aí Pedro, lá em Atos 5:29 diz: ei, você está mandando parar de pregar, mas ele mandou pregar. Então é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Agora Pedro tem ousadia. Aí eu lembro que o apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo 1,7: o Espírito que ele nos deu não é um espírito frouxo, medroso, covarde. É um espírito de ousadia, é um espírito de coragem. Então você que tem a presença de Deus, você é forte, você é forte, você tem força, você tem coragem da parte de Deus. Então ouse, não abandone a Ele.
de qualquer coisa. Hoje o membro da igreja ligou: pastor, eu posso fazer isso? Eu falei: vai te edificar em quê? Vai transformar a tua vida em quê? Vai mudar alguma coisa? Não, então não faça. Porque eu tenho que fazer algo que vai edificar a minha vida. Eu não tenho que fazer o que a moda lá fora está dizendo que é para fazer. Eu não tenho que ser imitadores dele, eu tenho que ser imitador de Cristo. E a igreja não está imitando Cristo, a igreja está imitando lá fora. Porque é uma realidade, ninguém tem coragem de pregar mais isso, irmão. Eu vi o pastor Jesus pregando aí pelos estados sobre decisão, e é verdade. Você tem que decidir, é você que decide. Ou você fica firme até o arrebatamento, ou você sai. Uma decisão que não é dele, é sua. Eu digo lá na igreja sempre: o diabo vai lançar o prato, mas você come se quiser. Eu posso te dar uma arma, pastor Marcos, atira. Você atira se quiser. Verdade, Deus. Eu só te dei o meio. Agora, quem usa, quem faz é você se quiser. É forte, Deus. Entenda a coisa, querido. O nosso Senhor, Ele não merece o nosso abandono. Ele não merece que nós viramos as costas para Ele, porque não ouvimos uma oração, porque não temos uma resposta daquilo, porque o casamento está atribulado, porque a casa está assim. Ele não merece. Mas Ele diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quer ser coroado, mas não quer ficar firme. Quer o nome no livro da vida, mas não quer ficar firme. Esse dia uma irmã estava na prova. Aí Deus abriu uma porta, escancarou uma porta abençoada. Na primeira confraternização da igreja, desandou tudo. Virou as portas para a igreja, para Cristo. Aí o pastor falou: não se preocupa não, já ela volta. Sabe por quê, irmãos? O que separa o homem de Deus, Isaías 59, 2, é o pecado. O pecado deixa eu e você distante dele. E quando eu estou distante dele, o diabo, o quê? Ele começa a ter facilidade para me atacar. E aí, eu sei onde é que tem um socorro bem presente. Eu sei onde é a casa do Senhor, onde Ele manifesta a glória e o poder dEle. Mas Pedro, querido, entenda a coisa. Pedro, ele negou. Porém, ele se arrependeu de ter negado a Jesus. E Pedro, quando ele negou, eu entendo, é porque o Pedro estava igual alguns crentes de hoje. Porque Pedro não orava. Mateus 26 fala que não deu conta de orar uma horinha com Jesus. Os discípulos, Michel, não jejuavam, porque questionaram Jesus a respeito disso. Que os discípulos dele não jejuavam. Aí Jesus falou: não, por enquanto eu estou do ladinho deles, calma. Mas quando eu sair, eles vão aprender a se virar. Eles vão aprender a ter uma vida de consagração diante de Deus. Porque tem muita gente, a geração de hoje, que é confiado mais no pastor, no profeta, mas ele mesmo não tem a sua busca por Deus. Eu sempre digo lá na igreja: o pastor vai orar, Deus vai ouvir, o profeta vai profetizar, Deus vai fazer, mas vai chegar uma época que Deus vai olhar para você e falar assim: até quando tu vai ficar pedindo para os outros clamar a mim por você? Eu quero ouvir a tua voz. Só que quando Pedro é cheio do Espírito Santo, ele aprendeu a orar. Agora todo dia, 3 horas da tarde, o abençoado estava lá no Templo Formosa orando. E quando a gente está orando, a gente vai se enchendo mais. E se enchendo mais, a gente encontra um coxo, manda ele levantar e ele levanta. É forte. Sabe por que é forte? Porque o Espírito que está sobre nós, irmãos, ele é poderoso para fazer coisas grandes. Alguns irmãos, lá na igreja, eu costumo brincar
fica assim, mas lançar uma palavra profética. Bom, pastor, esse meu eu estourei o cartão, eu ganho 12 mil e estou devendo 5. Eu falei, mês que vem tu paga, sossega. Pastor, não paguei. E as coisas vão se encaixando quando a gente coloca a nossa confiança nele. Eu tenho que parar, irmãos, de diminuir o Deus que eu sigo. Porque tem muita gente que diminui ele, coloca ele pequeno e coloca o inimigo grande. Mas eu aprendi, irmãos, que o meu Deus, ele é grande, ele é poderoso. Ele falou a Abraão em Gênesis 17: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Entenda uma coisa, irmãos, Jesus, quando ele voltar, ele vai buscar uma igreja que está lá em Mateus 24:13, que perseverou até o fim, não abandonou ele, não virou as costas para ele, não negou a ele. E é tão bom, irmãos. Hoje, este ano, eu estou colhendo tanto de Deus, mas tanto que você nem imagina, ministerialmente, em todas as áreas. Só o que eu passei anos atrás, tive que ficar de pé. Pastor, estava falando mal do Senhor por aí, estava, irmão. Pastor, estava perseguindo, estava. Pastor, teve luta, teve, mas eu continuei. Eu quero te dizer, irmãos, não importa o que você vai passar em 2025, porque eu sei que vai vir muitos pregadores e vai dizer: 2025 é o ano da vitória. Eu recebo, eu quero a vitória. 2025 a roda vai girar e você vai estar em cima. Eu quero estar lá em cima mesmo. Mas entenda a coisa, você não está imune de passar por luta, você não vai estar imune de passar por dificuldade. Eu estou pregando hoje, amanhã eu posso sentar na prova, mas eu tenho que continuar firme nessa prova, porque depois da manhã ele me tira dessa prova. 2025 vai ser um ano profético, sabe por quê? Porque vai ser um ano que eu estou orando lá na igreja, para que Deus venha trazer um avivamento tão grande. Mas esse avivamento, Michel, não é um avivamento para as pessoas pular e pecar lá fora. Não é um avivamento para falar em línguas aqui e caluniar o outro lá fora. É um avivamento que as pessoas venham se aquebrantar, rasgar o seu coração e não suas vestes. É um avivamento que as pessoas venham se constranger na presença de Deus e venham dizer: eu sou pecador miserável, eu sou falho, eu preciso mudar, eu preciso me consertar diante de Deus. Porque o avivamento que estou pregando hoje, e penso que poder é pular, penso que poder é falar em línguas. Sabe o que é poder, pastor Marco? É quando uma mulher tira suas vestimentas diante de você, igual foi com José, puxa a capa dele, e ele fala: eu não posso pecar contra o meu Deus, e ele sai correndo. Isso é um homem avivado, porque ele foge do pecado, ele foge da aparência do mal, mas ele não nega a sua fé. Avivamento, irmãos, é diferente. Avivamento é trazer vida àquilo que está morto. Avivamento é quando diz: se você se prostrar diante daquela imagem, quando tocar os instrumentos, você tem que se prostrar, mas você não se prostra. Prefiro ser jogado na fornalha do que adorar outro, do que o meu Deus. Eu falei essa mensagem da fornalha esses dias lá na igreja. Jesus não foi o quarto homem da fornalha, porque se Jesus fosse o quarto homem da fornalha, aquele jovem tinha morrido. Jesus era o primeiro dentro daquela fornalha. Jesus já estava lá esperando os seus servos, que foram fiel a ele, não negaram a sua fé. Foi engraçado, irmão, pastor Getúlio, eu falei isso lá na igreja, que naquela época era onde você tivesse para tomar. Se tivesse lá no Valparaíso de Ouro, escutou os instrumentos, pastora Deise, tem que se prostrar. Como é que o rei Sabino Gustavo se prostrou?
esse demônio da fofoca vem de antigamente. Sempre tem um inseto fofoqueiro para ir lá acusar o irmão que é fiel. Foram fofocar, mas se deram mal. Avivamento é como Daniel, que orava 3 vezes ao dia. A Bíblia não diz que é 10 minutos, que é 20, que é 30, mas diz que era 3 vezes ao dia. E quem ora 3 vezes ao dia, ainda que tenha decreto para parar de orar, ele continua orando. Ah, pastor, mas vai para fora, vai para a cova dos leões, mas ele continua orando. E quando ele entrou na cova dos leões, o que aconteceu, pastor? Daniel dormiu a noite todinha. Por quê, pastor? Salmo 34, 7. O anjo do Senhor está acampado ao redor daqueles que o temem e o livra. Se você for fiel ao Senhor em 2025, Ele vai ser fiel a você. Se você o honrar, Ele vai honrar você. Se você permanecer firme buscando a Ele, Ele vai fazer aí a obra na tua vida e na tua casa, irmão. Eu quero liberar uma palavra profética para essa igreja e para a sua vida. Ainda que o diabo se levante contra a tua vida, ainda que tente tirar você do foco, do caminho, entenda uma coisa: foi colocado dentro de você um ser que se chama Espírito Santo, e este ser, ele vai te fortalecer na tribulação, ele vai te dar força na luta. Você vai vencer todos os obstáculos e não vai negar Jesus. Tinha não, tem um irmão lá dele, agora está melhorando. Uma guerra travada uma vez. Ele está igual o Pedro ali. Ele, não, pastor, o diabo está falando na minha mente direto. Eu falei, rapaz, tu tem mais intimidade com o diabo do que com Deus? O diabo todo dia fala na tua mente e tu obedece, é? E o que Deus fala, tu não obedece por quê? Aí eu comecei a trabalhar isso nele, está melhorando. Mas tem pessoas que é assim, irmãos, ouve a voz do diabo, mas não ouve mais a voz de Deus. O diabo diz faz, ele faz. Deus diz não faz, ele vai e faz. O diabo sempre vai soprar de alguma maneira no ouvido de um ou de outro. Mas ele pode até soltar no seu ouvido, pastor Jorge, mas você obedece se quiser a voz dele. Ele pode até soprar no meu ouvido, mas eu obedeço se eu quiser. Entenda uma coisa, irmão. Elias, por que ele queria abandonar o ministério e morrer? Por causa de uma ameaça. Porque tem gente que não pode ser ameaçado. Tem gente que muda até de rua se a macumbeira ameaçar fazer uma macumba. Muda de endereço. Toda vez que eu recebo uma profecia na igreja de algum profeta, estão fazendo isso contra a tua vida, aquilo. Aí depois eu pego o microfone, eu falo mesmo, direto. O diabo está fazendo pouco, pode arrochar mais. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que maldição sem causa. Se eu estou com a minha vida no altar, pode passar a noite, a madrugada, o dia. Se a minha vida está no altar e o altar está consertado, irmão, pode bater tambor, atabaque, pandeiros, berimbau, o que for, não vai atingir. Porque a Bíblia diz que o meu Senhor, Ele é um guarda que não dorme, não cochila. Ele está ali atento do meu lado. O que tem que fazer? O altar tem que estar em chama, continuamente não se apagar. Elias só viu fogo depois que ele consertou o altar. Enquanto o altar estiver consertado, o diabo não consegue derrubar. Pastor, mas por que muitos pastores já caíram? Porque o altar desconcertou. Se o meu altar desconcertar, o diabo me atinge, irmão. Se o altar do pastor Jesus desconcertar, ele atinge. Mas enquanto o nosso altar estiver intacto, a presença de Deus é conosco para nos guardar e nos livrar. Você vai passar pelo fogo e não se queima. Vai andar pelo vale da sombra da morte e não vai ter medo, porque sabe quem está passando contigo. Você vai passar pelas águas e elas não vão te afogar. Por quê, pastor? Porque o altar está intacto.
que é negar Jesus? O Henrique falou agora, Henrique. Tem gente que nega Jesus por um copo de cerveja. Tem gente que nega Jesus por um cigarro. Tem gente que nega Jesus por uma noite, um baseado. Eu te pergunto, irmão, vale a pena trocar Jesus por essas coisas? Tem gente que nega Jesus, está na empresa pegando materialzinho escondido, irmão. Eu tá conhecendo isso. É para a limpeza da igreja. Entenda a coisa: o que o teu chefe não vê, o que o teu pastor não vê, o que tua igreja não vê, tem um olho em Provérbios 15:3, que diz que está em todo lugar, e ele contempla os bons e os maus, ele vê tudo. Os olhos de Deus é como chama de fogo, irmão. Entenda uma coisa: não adianta, ele vê. 2025 eu quero profetizar mais temor à igreja do Senhor em todo o território nacional. Deus vai levantar uma geração cheia de temor, igual José. E o que é isso, pastor? Vai ter medo de pecar, vai ter medo de errar, vai ter medo de falhar, vai ter medo de retroceder, de voltar para trás. Entenda quando eu quero profetizar o espírito que estava sobre Caleb, um espírito de perseverança, para você não desistir e voltar para trás, como aqueles dois discípulos, como aqueles discípulos de João 6. Você vai chegar até o grande dia do Senhor. Você vai entrar nos portões celestiais. Você vai entrar na Nova Jerusalém, porque você vai perseverar em seguir o Senhor. Jesus, ele é bom, irmão, porque ainda que nós não prestamos, ele acredita em nós. Eu vi o testemunho do pastor Getúlio. Na terra ninguém acreditou nele, só o ex-pastor que diz que Deus falou. Ninguém acreditou, mas tinha um lá em cima dizendo: ele mesmo é um menino, é uma menina que vai pastorear. Enquanto Soraya, nós nos conhecemos muito tempo, desde o mundo. Pastora tudo, quando nós ficávamos com Soraya para dentro dela, e nós falávamos: tua mãe é brava. Mas, enquanto muitos diziam que eu era um vagabundo, pastor Getúlio, que eu não ia prestar para nada, e a Soraya vai lembrar que Deus usou ela e a Samara, né? Tinha uma arma apontada na minha cabeça, lembra? E Deus usou ela para dar o livramento. Uma semana depois eu aceitei Jesus. 2 semanas depois que eu aceitei, veio uma negona marchando do meu lado assim, dizendo: filho, lembra daquela arma apontada para a tua cabeça? Foi eu, Deus, que te livrei, por causa da obra que eu tenho contigo na terra dos viventes. E quando vão dizer para você: é vagabundo, é drogado, é viciado, é bandido, não presta, Deus fala: é evangelista, é pregador, é pastor, é líder de louvor, é músico, é empresário, porque aqui a última palavra não é do homem da terra, é de Deus, irmão. É por isso que eu falo, pastor Marlon, não importa o que falam de mim, eu que tenho que estar com a minha vida intacta, porque o que importa é o que ele vai me justificar, falando ao meu respeito. Então fique firme, igreja. Não para a tua caminhada, não para o teu ministério. Dê a mão com o teu pastor, com a tua pastora, dê a mão com os obreiros, trabalhe junto, arregaça. Eu sei que essa é uma igreja unida, porque eu comprei há muito tempo, mas fique mais unida ainda. Eu sei que essa é uma igreja de oração que eu vejo aqui, seja ainda, ore mais ainda. Pastor, mas nós ora, é uma hora toda quarta-feira, ore toda quarta, toda quinta, porque tem gente que só sabe orar dentro da igreja com todo mundo. Ore sexta, ore sábado, busca o Senhor constantemente, busca a presença dEle, irmãos.
Sabe por quê? Porque o que o inimigo tem medo, Fabrício, como o pastor Marco falou, não é do Fabrício bonitinho e arrumadinho, não, irmão. É do que está dentro dele. Porque quando o diabo olha para a igreja, o diabo não tem que olhar para o Michel e ver o Michel. O diabo tem que olhar para o Michel e ver uma presença poderosa de Deus na vida dele. O diabo tem que olhar para essa igreja, pastor, do lado de fora, e tem que ver a glória de Deus aqui. Porque enquanto a glória de Deus estiver aqui, ele não entra, ele não toca. Enquanto a glória de Deus estiver lá, ele não entra, ele não toca. Entenda? Enquanto a glória de Deus estiver na tua casa, enquanto a tua casa estiver cheia da presença de Deus, igual foi cheia a casa de Cornélio, o diabo não vai entrar, praga nenhuma vai chegar à tua tenda. E o que está faltando hoje, pastor, é nós parar de fazer campanha por carro, por casa, entendeu? Para ser empresário, para ser isso, mas começar a dizer: Deus me enche da tua presença, Deus me enche do teu espírito, Deus me enche da tua glória, Deus me enche do teu poder, porque se eu tenho uma presença, a porta se abre, se eu tenho uma presença, a providência chega. Deixa eu contar um testemunho, eu também troquei de carro. Aí o que aconteceu? Fiz uma cirurgia no olho. Aí eu falei: agora como é que eu vou pagar o carro? Ficou tenso. Como é que eu vou pagar o carro? Parado. Eu comprei para eu trabalhar e pagar para o meu trabalho. Fiquei 10 dias trancado em casa. Hoje eu posso pregar sobre saúde de Tarso, porque eu fiquei 3 dias cego, 2 olhos fechados. E eu sei o tanto que é ruim. Aí depois eu tive que ficar mais 20 dias sem fazer esforço físico nenhum. Irmão, bem antes da prestação, chegou na minha mão a providência de Deus, tanto para o carro como para a obra. Comprei todo o material do outro lado do muro que faltava, comprei todo o telhado lá do fundo que faltava, tudo à vista, e paguei a prestação do meu carro. Por quê? Porque Deus providenciou. Entenda a coisa: enquanto eu ficar pregado às coisas da terra, o Deus do céu vai deixar de trabalhar. Mas quando eu me despreocupar e começar a me focar no reino de Deus, a orar, a consagrar, a buscar, a ter desejo, amor por alma, a pregar arrependimento aos cativos aí que estão aprisionados, Deus, enquanto eu trabalho para Deus, Ele trabalha para mim e para minha casa. Enquanto eu faço a sua obra, Ele faz a obra em mim também. Enquanto eu estou de pé orando, intercedendo por vidas, Deus, Ele está providenciando um milagre na nossa vida. Mas nós temos que nos dispor, porque, irmãos, eu 15 anos que estou pastoreando, 10 anos no Ministério Glória, e vou te falar o que eu tenho visto Deus falando, fazendo na minha vida, no meu ministério, na minha casa e na vida de muitos lá. É coisa que hoje de manhã cedo na igreja eu estava orando e eu falei: Senhor, é o Senhor, porque de mim mesmo não tinha recurso para nada. É o Senhor quem faz isso. Mas entenda a coisa: enquanto as pessoas falam para mim, pastor Getúlio, isso não vai dar certo, eu tampo meu ouvido e digo: isso vai dar certo. Porque é mais fácil acreditar em 10 espias incrédulos do que 2 homens cheios de Deus dizendo: a terra é nossa. Porque foi Deus que falou que a terra é nossa. Maravilha, Deus. Irmão, entre a palavra ruim que você lança para mim, eu prefiro ficar aqui. Deus falou comigo. Então não desista. Sabe por quê? Porque às vezes, Soraya, você está a um passo de conquistar aquilo que Deus prometeu, mas às vezes a gente retrocede e aí a gente vai lá no final da fila, como dizem alguns pregadores. Às vezes, Michel, você está a 2 passos de conquistar aquela promessa de 10 anos, mas aí a gente esmurece, para um pouco e a gente volta. Entenda a coisa, continue, vai cantando aquele hino, ó, caminhando eu vou para Canaã. Vai cantando, vai caminhando, vai embora. Aí o
o diabo vai lançar prato, quebra o prato. O diabo vai falar de você dando o ouvido. O diabo vai lançar seta, brinda tua mente. Entendeu? O diabo vai se levantar, dá uma rasteira nele, mas não para. Continue no foco, no propósito. Faça igual aquela mulher naquela corrida. Nem o campeão foi tão conhecido como ela. Ela não tinha mais força, Joaquim. Ela estava indo assim, ó, quase desmaiando. Mas ela chegou até o final. Pastor, foi carregada, não importa. Mas chegou até o final. E até hoje, em pregações, em palestras, falo dessa mulher. Porque ela sem força, mas ela não desistiu do foco. Qual era o foco? Chegar. No reino de Deus não importa se você vai ser o primeiro a entrar no céu, o segundo, o terceiro, o quarto. O importante é você chegar. Aí esse dia houve um debate de Eliseu e Yavi Santana, negócio de obras que vai ter lá. Eu falei, eu quero é chegar. O que vai acontecer lá é brinde, meu irmão. O que vem para mim é brinde. Eu quero é entrar na Nova Jerusalém. As pessoas estão preocupadas. Será que Jesus, será que nós vamos passar pela tribulação? Será que Jesus vai não sei o que, meu irmão? Não importa o que, como vai ser. Eu tendo lá, para mim é o que importa. Ele voltando, meu nome está escrito lá, acabou. Eu entrando é o que importa. Eu não quero saber que todo olho vai ver, que todo olho não vai ver, que vai ser secreto, que vai ser à vista. Eu quero é subir. Hoje está tendo uns debates teológicos e Paulo fala que essas coisas não se aproveitam em nada, não edificam em nada. Aí hoje está eu querendo ser mais sábio do que o pastor Getúlio. Porque não. Entenda a coisa, pastor Getúlio, a tua fé é essa, a minha é essa, então nós vamos subir nessa mesma fé. Não abandone, não saia do barco. Fique firme. Talvez tenha vida aqui. Irmão, eu orei a semana todinha. Eu falei para minha esposa, eu estou orando por uma palavra, mas só vem essa palavra queimando dentro de mim. Só vem essa palavra. Eu sei que é uma campanha profética para 2025. Eu falei, mas só vem essa palavra. Maravilha, Deus. Sabe por quê? É porque talvez tenha alguém aqui que já estava para desistir. Talvez tenha alguém aqui que já ia parar. Mas Jesus está dizendo, olha a água que está do teu lado e olha o pão, come, bebe e caminha, porque a tua caminhada é longa ainda. Pastor, eu caí, levanta. O justo cai 7 vezes, cai. E Deus levanta, não, o texto não diz, e ele se levantará. O que é que Jesus, Deus está falando? Tu caiu, então se levanta. O filho pode sair da casa do pai, foi ele que voltou. Então fique firme, fique de pé. Então o pastor Getúlio chama mais não, passei um pouquinho. Vai lá entregar lá nós profetizando, eu vou dar um tempinho para ele mais também. Vou dar 2 horas para ele. Deixa eu orar pela tua vida nessa noite, ministrar. Esses dias Deus tem falado muito, querido, na nossa igreja, sobre a palavra que sai daqui. Olha aí, bro. A palavra que sai daqui nós temos livre. Eu aprendi isso, a liberar a palavra profética sobre os irmãos, irmão. E os irmãos têm visto acontecer os milagres, porque a palavra que sai daqui, ela é poderosa. Eli, mesmo com os filhos consertados, ele não corrigiu, mas quando ele lançou na vida de Ana, meu irmão, aconteceu. Maravilha, Deus. Então eu quero liberar uma palavra da paz de Deus para a tua vida nessa noite. Fecha teus olhos. Eu quero profetizar. Assim como Balaão foi amaldiçoar o povo de Israel. E no momento da maldição, Deus trocava a palavra que ele lançava. E a palavra de maldição transformava-se em bênção. E ele disse: eu não posso amaldiçoar quem Deus tem abençoado. Deus abençoou esse povo, eu não posso revogar essa bênção.
Eu quero te dizer, querido, que Deus te chamou não foi para ter uma vida de miséria, de fracasso, de sofrimento, não, a não ser pelo Evangelho de Cristo. Deus te chamou e te abençoou, te lavou, te limpou com o sangue dele. Eu quero te dizer que você é abençoado, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não deixe ninguém dizer o contrário para você, não. Se alguém olhar para você e dizer assim, você não presta, diga para ele, eu não presto para você, mas tem um Deus lá no céu que eu valo muito para ele. Entenda uma coisa, eu quero profetizar que o Senhor vai te firmar e vai te honrar nessa terra, vai te abençoar, a porta vai se abrir, o teu lar vai ser restaurado por completo, as bênçãos do Senhor vão alcançar a tua casa. Entenda uma coisa, Deuteronômio 28 vai dizer: se atentamente ouvir a minha voz, que hoje te ordeno, e cumprir todos os meus mandamentos, os meus estatutos. O que é que o texto diz? Será abençoada hoje, na cidade, no campo. Não é o lugar que nós estamos, é como nós estamos nesse lugar. Eu posso estar no fim do mundo, mas se for fiel a Deus, eu vou prosperar lá. Eu posso estar em uma roça onde ninguém me vê, mas se eu for fiel a Deus, obedecer os mandamentos, eu vou prosperar. Por quê, querido? Porque a bênção do Senhor vem pela obediência a Ele. E eu quero profetizar nessa noite: todo laço do inimigo contra a tua vida caindo por terra, toda cilada sendo desfeita, toda armadilha do inimigo, toda seta, toda retaliação, tudo que ele está tramando, tudo que ele está projetando, porque você projeta, mas o diabo também projeta. Ele projeta todo dia contra a tua vida, contra o teu casamento, contra a tua casa, contra a tua igreja, contra o teu ministério. Mas eu quero te dizer agora, tudo que ele está projetando contra você está caindo por terra em nome de Jesus.